Queridos, nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra muito breve, porque também é o nosso culto de Santa Ceia, então nós precisamos terminar até às 19h30. E a palavra que nós queremos compartilhar com você hoje, ela tem tudo a ver com a ceia, porque ela fala do pão da vida que é Jesus. Eu queria compartilhar com você, se você puder abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, João capítulo 6, versículos 47 até os 51. Amém? Evangelho de João, capítulo 6, do 47 até o 51. É interessante que Lucas e João são os dois evangelistas que eles narram apenas uma multiplicação de pães. Mas Mateus e Marcos, eles narram duas multiplicações. Estava lendo alguns materiais hoje para a preparação dessa palavra. E os estudiosos dizem que, de repente, o próprio Evangelho de João fala assim, que se fosse escrito todos os milagres que Jesus realizou, não faltaria papel e faltaria tinta para escrever tudo. Então eu creio que, já colocamos um milagre da multiplicação, então vai ficar só um. João e Lucas pensaram assim. Mateus e Marcos colocaram as duas multiplicações, mas tudo é para nos edificar. Mas João capítulo 6, a partir do verso 47, diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Amém? Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Tua palavra, Senhor, ela penetra o nosso coração. E nós pedimos ao Senhor que nessa noite o Senhor fale conosco, Pai. Eu oro pedindo que o Senhor ministre cada coração, inclusive o meu, ó Deus. Eu me coloco diante do Senhor para ser tão somente um instrumento. Eu não tenho nada de mim mesmo, Senhor amado. Eu preciso da graça do Senhor. Porque, ó Deus, sem a tua graça nós não podemos nem viver, Senhor. Então, fala conosco nessa noite. Deus, nós pedimos que o Senhor nos dê graça de podermos ter ouvidos atentos à sua voz. Repreendemos toda a distração, todo espírito de alienação, de perturbação. Deus, que nada nos impeça de ouvir a tua palavra, porque a tua palavra é viva e eficaz e ela gera vida em nosso coração, Senhor. Nós pedimos a tua bênção sobre nós no nome de Jesus. Amém? Queridos, o capítulo 6 do Evangelho de João, ele começa relatando então o milagre da multiplicação de pães. E é interessante, eu gosto muito desse texto, porque o Evangelho, enfim, a Bíblia toda é linda, né, irmão? Se você não parou para ler a Bíblia ainda, eu vou dizer para você, está perdendo tempo, você precisa ler a Bíblia. Ah, mas eu não entendo. Vai lendo. Vai ser muito difícil você entender a Bíblia enquanto ela ficar na estante. Vai ser muito difícil você entender a Bíblia enquanto ela ficar lá, de repente, naquela gaveta, ou enfim, em cima do armário pegando pó. Vai ser muito mais fácil você entender a Bíblia quando você abrir a Bíblia e começar a ler. E eu sempre indico para as pessoas que estão começando na fé, enfim, eu sempre indico o Evangelho de João, porque é um evangelho assim tão claro, sabe, a palavra de Deus toda nos alimenta e tremendo, mas o Evangelho de João, ele é escrito de uma forma tão clara que não tem como você não entender. E esse texto do capítulo 6, ele começa relatando o milagre da multiplicação de pães. E nesse texto nós vemos que havia uma multidão faminta que seguia Jesus. E é interessante que as pessoas passavam dias seguindo a Jesus. Se você olhar o Evangelho, você começa a ler, e desde que Jesus se manifesta ali, em Caná da Galileia, quando ele faz o primeiro milagre, as pessoas começam a seguir, sempre tem uma multidão seguindo a Jesus. E essas pessoas seguiam a Jesus por quê? Porque na verdade era uma multidão de famintos. Eram pessoas que seguiam a Jesus porque realmente eles tinham fome, eles tinham um desespero, eles precisavam receber algo que preenchesse o vazio dos seus corações. Porque é interessante que, sabe, as pessoas elas têm, enfim, alguns estudiosos dizem que o homem ele tem um vazio no coração do tamanho de Jesus. Então quem não tem Jesus,
Quem não serve a Deus, quem não tem fé, quem não busca a Deus, ele tem um vazio do tamanho do mundo, um oco no coração. E só Jesus pode satisfazer. Então essas pessoas, elas seguiam a Jesus porque elas tinham um vazio no coração, um vazio de esperança. Sabe, querido, acho que a coisa mais terrível que pode haver, um homem, uma mulher que perdeu a esperança. Sabe, amado, eu digo para você, nós precisamos crer, eu preciso ter esperança, e a minha esperança deve estar em Deus. A minha esperança deve estar em Jesus. E essa multidão, eles precisavam, sabe, preencher o vazio do seu coração, porque havia um vazio, uma lacuna de esperança nos seus corações. Eram corações vazios de alegria. Meus queridos, sabe, a Bíblia fala que o Senhor nos ungiu com óleo da alegria. A Bíblia fala em Neemias que, sabe, a alegria é algo que Deus reivindica, Deus quer que sejamos alegres. Filipenses, toda a carta de Paulo aos Filipenses é chamada a Epístola da Alegria, porque Deus quer alegrar o nosso coração. E essa multidão era uma multidão de pessoas tristes, que eles tinham um vazio de alegria no seu coração, sabe, um vazio de paz. Amado, é terrível, a pessoa que não tem paz, ela fica deitada, ela não consegue dormir, ela levanta, ela vai para lá, vem para cá, ela anda, ela trabalha, ela corre, ela, enfim, mas ela não tem paz, parece que, sabe, o coração dela não consegue se acalmar, não consegue ficar tranquilo. O apóstolo, o salmista fala assim, sabe, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus. Essa multidão que seguia Jesus era uma multidão que eles tinham um vazio de fé, eles tinham um vazio, eles precisavam crer. Então eles passavam dias, sabe, eles passavam meses e quiçá anos até seguindo alguém. Eles achavam um mestre, eles seguiam, eles queriam saber disso, eles queriam descobrir. Essa semana eu estava com a minha esposa, acho que foi segunda-feira, a gente sentou em casa na sala, nós colocamos, acho que no, se não me engano, National Geographic ou History, não lembro, um canal daqueles lá, e estava falando de um povo procurando fé, estava falando sobre fé, e daí mostrou uma menina americana que ela tinha encontrado em Jesus. Ela tinha sido estuprada, ela tinha sido assim violentada, e ela encontrou em Jesus a esperança para ela, e ela foi num retiro, ela se batizou, enfim, e ela começa a contar ali, olha, em Jesus eu descobri que Ele me ama, em Jesus eu descobri que eu sou importante, em Jesus eu descobri que a minha vida, sabe, tem valor para Ele, sabe, queridos, e depois mostrou mais algumas pessoas, e mostrou uma situação tão terrível na Índia, uma multidão terrível, muita gente assim, numa situação terrível, buscando fé, buscando alguma coisa, se banhando naquele rio Gandhi, que é terrível, sei lá, aquele rio lá meu Deus, é uma sujeira, um negócio maluco, e eles procurando algo, porque havia um vazio no coração. E esse ambiente onde Jesus realiza esse milagre, no Evangelho de João, no capítulo 6, é um ambiente muito parecido com o que nós vivemos nos dias atuais. Queridos, é um ambiente de fome, nós vemos hoje pessoas vazias de esperança. Talvez você está aqui nessa noite e você perdeu a esperança faz tempo. Você está vivendo. Sabe como diz o povo aí? Estou empurrando com a barriga. Alguns que têm barriga ainda podem empurrar, os que não têm sofrem daí, né? Mas tem gente que está assim. Parece um zumbi, dorme, acorda, vai trabalhar, chega em casa, come, dorme, acorda, vai trabalhar, não tem esperança. Amados, essa é a realidade do mundo que a gente vive. Pessoas que não têm esperança, que não têm um brilho no olho, que não têm uma alegria. E esse ambiente que nós vemos hoje é um ambiente parecido com aquele que Jesus realizou um milagre. E se Jesus realizou um milagre lá e fez e preencheu o vazio daquele povo e alimentou-os, eu digo para você nessa noite que Jesus quer te alimentar nessa noite, amado. Jesus é o pão da vida, Ele quer alimentar você nessa noite. Talvez você está aqui nessa noite e você não tem esperança. Talvez você está aqui nessa noite e você não tem alegria. Queridos, é sério isso. As pessoas estão buscando alegria em cápsulas, em remédio. Eu preciso tomar um remédio para ver se aumenta, aumenta e digo o nome dos negócios lá, que eu perdi agora. Serotonina e as ninas da vida. Se aumenta o negócio lá, porque eu estou precisando disso. Estou na base do Rivotril para viver. Irmãos, é sério isso, irmãos, é sério, é o mal do século. Na tristeza, tem pessoas que estão tristes, nem sabem por quê. Essa pessoa que está do teu lado, ela tem um motivo grandioso para se alegrar, ela está do teu lado.
Dá uma olhada para ela, fala, você tem um motivo para se alegrar. Está do meu lado, né, Volney? Ela quer um beijo, Volney. Sabe, queridos, mas o que nós vemos é justamente isso, e nós vivemos isso, vivemos dias em que as pessoas estão com fome, as pessoas estão vazias, as pessoas estão sem alegria, sem esperança, sem paz, sem fé. Queridos, é terrível também a crise que está por aí, as pessoas não têm paz, elas não têm segurança, elas se trancam dentro de casa, colocam 28 cadeados e solta mais uns 12 pitbull lá no pátio, e câmera, e não sei o que, e fica apavorado, porque não é externo, amado, é aqui dentro. Eu vou dizer para você uma coisa, é aqui dentro. Sabe, o grande vazio que as pessoas vivem hoje, sabe, não é algo externo, é algo interno. Sabe, e essa palavra, sabe, ela nessa noite, ela quer trazer para o teu coração uma resposta. Não adianta eu só falar para você que às vezes as pessoas estão sem esperança, sem paz, sem alegria, sem fé, sem vida. Mas eu quero dizer para você, Jesus é a esperança. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Jesus fala assim no Evangelho de Mateus 5, versículo 6, ele fala, nas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Essa palavra bem-aventurado, querido, ela é uma palavra que denota, o original grego dela é Macarios, e Macarios quer dizer felizes. Então a tradução correta seriam felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Mas como é que eu posso dizer, Senhor, que eu sou feliz se eu tenho essa fome? Sabe, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque se há uma fome, vai haver uma busca. E a Bíblia fala que aqueles que buscam ao Senhor, Ele se deixará achar. Então, meu amado, sabe, a grande notícia para você é que se você tem fome de Deus, se você tem buscado a Deus, Ele quer que você o encontre. Profeta Jeremias, eu amo esse texto, eu vivo falando esse texto porque eu gosto demais. Jeremias 29 diz assim, a partir do verso 13, Jeremias 29, deixa eu achar aqui a partir do verso 13, diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei voltar aos vossos cativos. Então, o texto aqui fala que se nós buscarmos a Deus, Ele se deixa encontrar. Então, quando Mateus 5 fala assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, felizes os que têm fome e sede de justiça, por quê? Porque eles vão buscar. Irmãos, tem uma coisa que as pessoas, é natural, é uma coisa de sobrevivência. A pessoa que tem fome, ela procura comida. Você pensa lá em casa, aqueles adolescentes que você tem lá, né? Deixa de fazer a comida e larga só para ver. Daqui a pouco eles estão abrindo geladeira. Tem uns que abrem a janela para colher alguma coisa lá, né, Juliano? Abre geladeira, abre armário, eles sobem em cima das coisas, atrás de comida, porque as pessoas, quem tem fome, busca comida. E quando o texto de Mateus fala assim, bem-aventurados que têm fome, porque eles vão buscar, e Jeremias fala assim, se você buscar a Deus, Deus se deixa encontrar. É como uma criança que está aprendendo a brincar, e o pai ensinando a criança a brincar de esconde-esconde, daí o pai se esconde bem facinho, né? Bem facinho, e fica lá, e fala, vem procurar o pai, filho. Ele quer que o filho encontre. E quando o filho encontra, achou o pai. Deus está fazendo bem assim conosco. Deus está facinho, querido, Deus está pronto, Ele está aberto, Ele quer que você o encontre. Sabe, Ele quer que você encontre Ele, que você o ache, que você, sabe, o abrace, que você receba o amor dEle. E por isso o texto fala, buscar-me-eis e me achareis. Amado, nós temos buscado tantas coisas, mas não temos buscado ao Senhor. As pessoas têm buscado tantas coisas, têm buscado realização, enfim, no dinheiro, no trabalho, nos estudos, enfim, amém, cada um busca, mas não estou dizendo que não pode buscar, mas estou dizendo que temos que buscar a Deus. Mateus 6,33 fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, meu amado, quando Jesus olha para aquela multidão faminta, aquela multidão, sabe,
que estava com o vazio. Jesus fala, eu sou o pão da vida. E o texto que nós lemos fala justamente isso. Jesus fala, em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, pois eu sou o pão da vida. Amado, se você não crê em Deus, você não tem a vida eterna. Como assim, pastor? O texto fala, aquele que crê em mim tem a vida eterna. O contrário também é verdade. Quem não crê em Deus não tem vida eterna. Mas como que eu creio? Como que eu posso declarar que eu creio? É só falar, eu creio em Deus? Esse crer, amado, é prático. Na sua vida, o que denota a sua fé em Deus? As pessoas percebem que você tem fé em Deus? Como? Quando numa situação de perigo, você fala, meu Deus do céu. Ou quando numa dificuldade, você fala, Deus me acuda. Sabe, querido, as pessoas precisam começar a ver Deus em nós. Deixa eu perguntar uma coisa para você, responda no seu coração. Você consegue ver Deus em algum amigo teu, algum familiar, alguém que você conhece? Você consegue ver Deus? Você consegue ver algumas marcas por essa pessoa é de Deus? Você consegue ver? Talvez você conheça alguém hoje, talvez você está pensando agora, o meu líder de célula, o meu discipulador, aquela pessoa do meu trabalho, aquela pessoa da minha escola, eu consigo ver Deus naquela pessoa. Sabe, crer é isso, as pessoas poderem ver Deus em você. Crer, amado, não é só eu creio, eu tenho uma camisa eu creio. Não, é as pessoas começarem a ver Deus em você. E a minha pergunta para você hoje é, as pessoas vêem Deus em você? Seja bem chato agora. Que essa pessoa está do teu lado e fala assim para ela, as pessoas conseguem ver Deus em você? Pergunta aí. As pessoas conseguem ver Deus em você? Ou ver o quê? O que tem visto? O que as pessoas têm visto em mim, em nós? Jesus fala, quem crê em mim tem a vida eterna. Amados, quem crê no Senhor tem a vida eterna, mas quem não crê, não tem jeito. Então, se nós queremos preencher o vazio do nosso coração, esse vazio de esperança, esse vazio de alegria, esse vazio de paz, esse vazio de fé, nós precisamos crer em Jesus de uma forma prática. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, amado, eu acordo de manhã e eu vou falar com Deus. Por isso nós temos martelado aqui, os nossos líderes de célula, nossos líderes queridos, como é que está o teu tempo devocional? Você diz que ama a Deus, mas você acorda e estou nem aí com Deus. Você vai comer, você come, né, e bebe e tal, e nem com Deus. Daí de noite você vai dormir, nem com Deus. Daí dá uma dor de barriga, Deus, me ajuda, Deus. Deus não é plano de saúde, pronto-socorro, Deus não é UPA. Sabe o que é UPA, né? Unidade de pronto atendimento. Tem gente que acha que Deus é UPA. Só na hora do BO é que lembra de Deus. Que tipo de crer é esse, amado? Nós somos conhecidos como crente, nós somos os crentes, né? Mas infelizmente nós temos que pregar Jesus para crente hoje em dia. Porque tem muito crente que ele é crente de nome. É crente de fachada. Sabe, eu digo para você, as pessoas precisam ver Deus em você. Quando as pessoas verem Deus em você, elas vão poder, sabe, testemunhar de que no seu coração há esperança, de que no seu coração há paz, de que no seu coração há fé, de que no seu coração há alegria, que no seu coração há algo diferente. E quando Jesus se apresenta como pão da vida, Ele está dizendo justamente isso. Eu quero saciar vocês, mas eu quero que vocês estejam saciados e que possam ser instrumento para saciar os outros. A Bíblia fala lá em Amós, capítulo 8, verso 11, Amós é o Antigo Testamento lá, profetas menores. Quero ler para você. Esse livro aqui é maravilhoso, eu gosto muito de Amós. É um texto que é um livro pequeno, mas ele tem lições maravilhosas. Fala muito para casais esse texto aqui, quem faz MMI sabe. A lição 4 de caminhando em acordo, falando, andarão dois juntos, não houver entre eles acordo. Amós capítulo 8, e a partir do verso 11, diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E andarão errantes de mar a mar, e de norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia
as virgens formosas e os mancebos desmaiarão de sede e de fome. Amado, o texto fala que vai chegar dias, vai chegar momento em que a palavra vai ser escassa, vai ser tirada. E misericórdia, queridos, porque se nós não temos a palavra de Deus, se nós não temos, sabe, essa liberdade de ir ao Senhor, o que será de nós? E eu vou dizer para vocês, estamos chegando em dias em que realmente nós começamos a vislumbrar essas coisas. A palavra escassa. Às vezes tem bastante palavra, mas as pessoas não querem a palavra de Deus. Ai, pastor, eu quero só um agrado hoje, eu quero só um cheirinho no cangote, um agrado, Jesus me dê a minha bênção e eu vou embora. Não, que Deus não quer só dar uma bênção para você, também quer te abençoar. Mas Deus quer que você o conheça, o sirva, experimente andar com Ele, seja saciado por Ele. Daí a sua vida vai mudar. Essa multidão que andava com Jesus, o texto fala, Jesus então, Ele fez um milagre ali, Jesus Ele chamou os seus discípulos e falou, olha, temos que dar de comer para esse povo. E eles falam, mas Senhor, como é que vamos alimentar tanta gente? Tem uma multidão, eram mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então era uma multidão, pensa, cada homem devia ter ali uma esposa e uns 2, 3 filhos, se não fosse nordestino, né? A família do meu pai teria muito mais. Mas, e é interessante que eles chegaram a Jesus, mas não vai dar para alimentar esse povo. E um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus dizendo, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, fazei-vos assentar-se. Ora, naquele lugar havia muita relva, e assentaram-se ali os homens em número de quase 5.000. Então tomou Jesus os pães, e havendo dado graças, distribuiu aos discípulos, e os discípulos aos que estavam assentados, também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Então recolheram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Queridos, Jesus, Ele precisava só de alguém que se importasse. O texto fala que Jesus perguntou, olha, vamos ter que dar de comer para esse povo. Jesus não tem jeito, não há dinheiro que chegue, esse povo aí come demais, eu conheço. Jesus falou, mas o que vocês têm? E um jovem tinha 5 pães e 2 peixinhos. E ele não escondeu. Ele trouxe, ele ofereceu, ele apresentou. E com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimentou uma multidão. E eu digo para você nessa noite, amado, Jesus tem dado para você 5 pães, 2 peixinhos. Deus tem dado para você alguma coisa. Deus tem dado para você, sabe, um coração. Deus tem dado para você uma habilidade de falar. Deus tem dado a você pessoas que caminham ao seu lado. Deus tem dado a você a oportunidade de caminhar com pessoas. Deus tem dado a oportunidade de você se relacionar com pessoas. Esses são os 5 pães e os 2 peixinhos que você tem que dar para o Senhor. Senhor, eu quero usar esse meu tempo na escola, eu quero usar esse meu tempo no trabalho, eu quero usar esse meu tempo no ônibus, eu quero usar esse meu tempo, enfim, na minha vizinhança, onde eu andar, porque eu quero ser instrumento para saciar a fome desse povo. Mas infelizmente hoje vivemos um tempo em que as pessoas estão buscando vazias, estão sem paz, sem alegria, estão buscando e nunca têm. Mas nessa noite eu digo para você, Jesus quer saciar a tua fome primeiro. E Jesus quer que você seja um agente que leve, sabe, esse pão aos famintos. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Jesus nessa noite quer saciar você. E a Santa Ceia, queridos, é um momento propício e oportuno para você fazer uma análise da sua vida. Como é que eu estou? Será que eu estou buscando mais a Deus do que as coisas? Será que eu estou me importando mais com Deus do que com as coisas? Irmão, eu vou dizer para você, o que importa é o Senhor. As demais coisas serão acrescentadas. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando você parte dessa terra, não importa quanto você tem de guardado no banco, quantas casas você tem, quantos carros você tem. Quando você parte dessa terra, o que importa é o teu relacionamento com Deus. Como é que está você nessa noite? Jesus é o pão da vida. E Ele está aqui nessa noite para saciar a tua fome. Eu queria que você fechasse seus olhos, se você pode. Eu queria que o Lucas me ajudasse aqui, se ele pode. E eu queria fazer uma pergunta para você. Será que o teu coração não está vazio de esperança? Será que o teu coração não está vazio de esperança, de alegria, de paz? Você tem tentado. Você está lutando, correndo de um lado para o outro, mas parece que as coisas não andam, não engrenam.
Você está tentando fazer e você tenta, você se esforça, mas não vai. Eu digo para você nessa noite, está faltando Jesus na sua vida. Pastor, mas já sou de Jesus, já tenho fé, eu já creio, já sou batizado. Está faltando uma porção extra. Está faltando mais de Deus na sua vida. Sabe aquela canção que fala mais de ti e menos de mim? Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, sabe? E eu possa ceder, que eu possa me constranger com o amor de Deus. Eu quero falar para você nessa noite que está vivendo um tempo de angústia. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo atribulada, não tem paz. Jesus é o príncipe da paz. Quando o anjo anunciou a Maria, e ele falou, olha, o que nascer de ti será o Salvador do mundo. E lá em Isaías ele foi apresentado como príncipe da paz. Eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que estão vivendo tempos de angústia, de incerteza. Eu estou falando aqui nessa noite para pessoas que estão vivendo sem esperança. Dorme, acorda e está tudo bem assim. Eu digo para você uma coisa. O Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus fala assim, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Nessa noite, nesse dia 7 de maio, Jesus quer saciar a fome do teu coração. Ele quer encher você com a presença dEle. O vazio do teu coração não pode ser preenchido com casa, com carro, com dinheiro, com fama, com título, com, enfim, N coisas. O vazio do seu coração só pode ser preenchido pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por você. O vazio do seu coração só pode ser preenchido. Sabe, quando Jesus entrar e fazer morada no seu coração. Então nessa noite eu quero desafiar você. Abrir o teu coração e falar, Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Mais de ti, menos de mim. Eu estou buscando mais para mim. E quanto mais eu busco para mim, menos eu tenho. E menos eu dou para o Senhor também. Não tenho tempo para Deus, não tenho tempo para as coisas espirituais, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a palavra. Mas hoje, Jesus quer mudar isso na sua vida. E o Senhor me mostra muitas pessoas aqui. Sabe o que o Senhor está me mostrando? Muitas pessoas. E eu vejo como um painel de um carro com o tanque vazio. Tem um monte de gente aqui andando com o tanque vazio. A qualquer momento vai acabar o combustível. A qualquer momento você vai parar, querido. Você está tentando do seu jeito, mas não está dando certo. Today, aleluia, hoje o Senhor, Ele quer encher o seu tanque com aquilo que de verdade você precisa. Não é com fama, não é com dinheiro, não é com coisas. Ele quer encher o teu coração com a presença dEle. Por isso eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria convidar você nessa noite a entender, bem-aventurado, macários, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E essa é uma noite de você ser saciado. Xalabassode, que palabassode. Eu quero chamar aqui à frente você que está com fome. Eu quero chamar aqui à frente você que está com fome de esperança, fome de paz, fome de alegria. Eu quero chamar aqui à frente você que está com fome, sabe, querido, de fé. Porque Deus quer te saciar nessa noite. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, diz assim, no último dia, Jesus se colocou em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Meu querido, Deus quer te encher hoje. Deus quer te, aleluia, encher esse vazio do seu coração hoje. Intercessores, vem. Deus quer encher os intercessores. Deus quer encher o ministério de louvor dessa igreja. Deus quer encher os líderes de setor, os líderes de célula. A sua alegria é o Senhor. Só quem pode mudar a sua vida e a sua história é Deus. Eu estou dizendo para você, se você sai do seu lugar hoje, vem aqui à frente. Você está dizendo, Senhor, essa é a minha declaração de fé. Eu não quero crer só de longe. Eu quero crer fazendo algo. E eu estou nessa noite, vindo à tua presença. Venha, querido, venha. Venha, porque nessa noite o Senhor quer encher o teu coração com a presença gloriosa e poderosa dEle.